Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia para quem vai nos assistir mais adiante. Vamos começar a live. Oi, Oi, Mônica. tudo Eu sou bom? Suzana Vieira, sou endocrinologista. Essa é a Mônica. Mônica é minha amiga, minha colega de faculdade. E, além disso, né, já falei a parte mais importante para mim, ela é preceptora de residência de endocrinologia e metabologia do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, que é o IMIP, em Pernambuco, vice-presidente do Departamento de Medicina Feminina, Andrologia e Transgeneridade, o DEFAT, da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre em Medicina Interna pela Universidade de Pernambuco, onde nós nos formamos, e vamos conversar hoje sobre a Síndrome de Ovários Policísticos, SOP, enfim. Mônica. Boa noite, pessoal. Muito bom, Suzana. Obrigada pelo convite de estar aqui com você. É muito bom. A gente relembra um bocado de coisa de nossos tempos de faculdade, né? Então, isso, enfim, e compartilhar a endocrinologia contigo está sendo uma experiência bem bacana. E hoje vamos conversar sobre SOP, né? Um tema que eu tenho interesse desde sempre, né? Fiz meu mestrado em síndrome dos ovários policísticos, é uma coisa que eu gosto e a gente tem procurado estudar um pouquinho, né? Para entender essa doença tão desafiadora, né? Você tem uma ideia, Suzana? A SOP foi descrita pela primeira vez em 1935. E até hoje a gente tem dificuldade de muita coisa, né? Da melhor forma de diagnosticar, da melhor forma de tratar, enfim, é uma doença bem desafiadora. Isso aí. Então, aqui a gente, assim, eu vou te fazer umas perguntas, tá? E aí, o que a gente estava conversando um pouco antes é que a síndrome de ovários policísticos é uma síndrome e não um achado da ultrassonografia pélvica feminina, né? Mônica, comenta aí. É importante que fique bem claro que você ter somente um ovário cheio de cistos não quer dizer que você tenha a síndrome dos ovários policísticos. Como toda síndrome, o nome já diz, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, atualmente, para a gente definir a síndrome dos ovários policísticos, ou seja, para a gente dizer que uma pessoa, que uma mulher tem síndrome dos ovários policísticos, a primeira coisa que a gente tem de ter em mente é que é um diagnóstico de exclusão. A gente tem de excluir outras doenças para poder dizer que a paciente tem SOP. Atualmente, apesar de ser bem debatida a questão do diagnóstico da SOP, mas desde 2003, e que isso vem sendo referendado, a gente tem procurado, os consensos internacionais dizem que para a gente dizer que a mulher tem SOP, ela precisa ter 2 de 3 critérios. Quais são esses critérios? Ter irregularidade menstrual, certo? Então, aquela mulher que fica com a menstruação vem, falta, o ciclo acima de 45 dias, entre uma menstruação e outra, ou que passa mais de 3 meses sem menstruar, tem menos de 8 ciclos no ano. Então, uma irregularidade menstrual associada a outro critério seria hiperandrogenismo clínico ou bioquímico. O que é hiperandrogenismo? Hiperandrogenismo é um aumento de hormônios masculinos ou uma ação desses hormônios em áreas, por exemplo, pelo, acne, alopécia, ou seja, uma entrada maior do cabelo. Então, isso são sinais de hiperandrogenismo clínico ou pode ser o laboratório, testosterona alta ou outros andrógenos. E a morfologia policística dos ovários. Ou seja, você precisa ter pelo menos 2 desses 3 critérios para você dizer que tem síndrome dos ovários policísticos e mais, precisa excluir outras causas que podem levar a esses mesmos sintomas, como, por exemplo, excluir prolactina alta, excluir hipotiroidismo, excluir hiperplasia congênita suprarrenal, outras doenças que podem dar um quadro clínico semelhante. Então, para a gente dizer que tem SOP, tem que ter isso. Então, não é porque a pessoa tem cisto no ovário
que tem que tem a síndrome dos ovários policísticos. Até porque, outra coisa que é importante a gente falar, dependendo da idade, por exemplo, meninas próximas da menarca, assim, menstruaram, com pouco tempo de menstruação, é comum ter nos ovários, né? E isso não quer dizer que a menina tem síndrome dos ovários policísticos. A gente precisa de dor desses 3 sintomas. Certo? Isso. Só lembrando, aproveitando já o gancho, né, para falar do diagnóstico de SOP em adolescentes. Em adolescentes, você não usa, a gente não deve utilizar. Se a menina tem menos de 8 anos de menarca, ou seja, menstruou há menos de 8 anos, a ultrassom não entra como critério diagnóstico. Ela vai precisar ter a irregularidade menstrual e o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, certo? Isso é o diagnóstico de SOP em adolescentes, né? Mas na mulher adulta são 2 desses 3. E aí, aproveitando ainda, né? Eu estou falando demais, se você quiser me corte, viu? Não, pode seguir, pode seguir. Aproveitando ainda o gancho do diagnóstico, né? Para a gente, de acordo com essa combinação de 2 desses 3 critérios, a gente pode ter o que a gente chama hoje em dia dos 4 fenótipos de SOP, certo? Da SOP. O fenótipo A, que é quando é aquele mais importante, vamos dizer, é quando a mulher tem as 3 coisas. Tem a irregularidade menstrual, tem o hiperandrogenismo e tem a morfologia policística ovariana. Tem o fenótipo B, que ela tem as 2 principais características, que é a irregularidade e o hiperandrogenismo. Já o fenótipo C, tá certo? É o que a gente chama de SOP ovulatória. É aquela paciente que tem SOP, tem hiperandrogenismo e tem a morfologia policística. E a SOP-D, o último fenótipo, é o fenótipo sem o hiperandrogenismo, ou seja, tem a irregularidade menstrual e tem a morfologia policística. Isso parece um pouco complexo, mas é importante a gente, sempre que dá o diagnóstico de SOP, a gente enquadrar o fenótipo da paciente. Por quê? Porque as mulheres que têm o dito fenótipo clássico, que é o A ou B, tá certo? Elas têm uma morbidade metabólica, ou seja, elas têm mais repercussões metabólicas do que aquelas que têm o fenótipo C e D, tá certo? Então, a gente vai ter um olhar mais especial para a questão metabólica dessas pacientes, principalmente aquelas que são ditas, que são encaixadas no perfil do fenótipo clássico, tá certo? Isso aí. Então é uma preocupação muito grande, né? Porque parece que quando a mulher recebe esse diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, enfim, ela vai para a internet procurar, parece que é tudo igual para todo mundo. 75% das pacientes com SOP, em média, né? A síndrome dos ovários policísticos é a endocrinopatia mais comum nas mulheres em idade reprodutiva, ou seja, é uma doença bastante comum. E 75% delas são o chamado fenótipo clássico. São essas que têm pelo menos as 2 características principais da doença. Vocês vejam que, como eu estou falando, né, a morfologia policística, que as mulheres muitas vezes, né, associam muitas vezes não, tem um cisto no ovário, que é a síndrome, e que muitas vezes não é a característica que a gente valoriza, né? Até porque é um dependente, depende da fase do ciclo, tem uma série de coisas, né? Que na realidade, não tornam a ultrassom a principal característica. Então, é importante a gente diferenciar, de fato, que SOP a gente está, que fenótipo a gente está lidando. Porque realmente as repercussões metabólicas são muito mais nas fenótipos clássicos, nas SOP de fenótipo clássico. Ô, Mônica, então aí, assim, como é que é a história que você vê mais no consultório, né, e que você encaixaria, e como seria esse processo de diagnóstico? Você falou dos critérios, né? Então, tem a história clínica, que é super importante, na verdade, né? A história vem, a história, o exame físico, aí a gente já vai ter pelo menos 2 critérios e ultrassom. Como é que você faz esse processo? Né? A gente comentou um pouquinho quando estava preparando das lives, você falou, né, de excluir outras causas, né? Então já entrou que precisa solicitar prolactina, e quando
Assim, o que eu queria perguntar para você, que, enfim, é uma parte que me interessa muito, é da resistência insulínica, né? Da relação de resistência insulínica com ovários policísticos, se deve ser sempre investigada ou você só investiga naquelas pacientes que têm o sobrepeso, que têm obesidade, que têm aí uma resistência, uma glicemia alterada e não e quando você não sai, não é sair, acho que não tem resistência à insulina ou você acha que é realmente assim necessário investigar em todo mundo, né? Certo. Então, veja bem, quando é que a gente pensa em SOP? A gente pensa em SOP naquela menina. A SOP pode se manifestar de forma diferente nas diversas fases de vida da mulher, tá certo? Começando desde uma pubarca precoce, surgimento de pelos pubianos antes da idade esperada numa menina, ou seja, antes dos 8 anos, né? 8, 9 anos, mais ou menos, você ter esse surgimento desses pelos. Então, isso pode ser uma manifestação precoce, né? É claro que você não vai dar o diagnóstico de SOP nesse momento, mas é uma manifestação. Ela pode se expressar nas manifestações de hiperandrogenismo clássica, que é muitas vezes o que leva a menina jovem ou a mulher jovem a procurar ajuda médica, que seria a acne, o hirsutismo, né? E pode se manifestar depois, um pouco depois, com a questão da dificuldade de gestar, né? E, por fim, com as manifestações metabólicas mesmo, maior incidência de diabetes, de pressão alta. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que é uma doença que pode ter repercussões ao longo da vida do ponto de vista metabólico. Mas, como eu falei, nem toda paciente vai ter insulina. A resistência insulínica é um dos pilares fisiopatológicos, ou seja, é uma das explicações fisiopatológicas da doença, justifica das manifestações, principalmente, como eu falei, daquelas mulheres com fenótipo clássico. Então, a resistência insulínica está presente na maioria das pacientes, é uma resistência insulínica que é própria da síndrome, tá certo? Então, a gente encontra alterações pós-receptor de insulina, mas que a obesidade se soma a essa resistência insulínica da SOP. Então, aí você vai me perguntar, Mônica, todas as pacientes com SOP têm resistência insulínica igualmente? Uhum. Não. Todas as pacientes com SOP têm resistência insulínica? A grande maioria, tá certo? A grande maioria tem, mas um percentual pequeno não tem. Mas quando a gente tem uma paciente que tem resistência insulínica, ou seja, que já tem a resistência insulínica da própria doença e ganha peso, essa resistência insulínica, ela se soma à resistência insulínica da obesidade. E aí as repercussões metabólicas aparecem mais ainda, surgem mais ainda, né? Então, como a gente diagnostica a resistência insulínica? Há alguma forma, do ponto de vista clínico, fazer isso? Essencialmente, Suzana, uma fita métrica na mão. A gente vai medir a cintura das pacientes, né? E circunferência abdominal aumentada. Né? Mulher, a gente tem um ponto de corte difícil da gente dizer no Brasil, mas a gente utiliza dados de outras populações e acima de 80 a gente já pode dizer que tem predomínio de obesidade, né? de gordura abdominal. Então, sempre que não precisa, não vai fazer clamp, não vai fazer técnicas avançadas de resistência insulínica, isso a gente infere pela clínica. Aquelas manchas no pescoço, né? É um marcador muito importante de resistência insulínica. Os acrocórdons, que são aqueles sinaizinhos, né, de carne, como diz o pessoal, né? Aqueles sinaizinhos pequenos, escuros, pigmentados. São outro sinal, marcador clínico de resistência insulínica. Então, a gente não precisa de um diagnóstico, nem de estar dosando insulina, por exemplo, não há necessidade.
a necessidade da gente ver peso, pressão, avaliação de glicemia, é importante também nas pacientes com ovários policísticos, com síndromes ovários policísticos, e avaliação também de perfil lipídico. Isso é importante que seja feito sempre, tá certo? Isso aqui eu queria comentar que também tem métodos para avaliar, né, se tem obesidade abdominal, é só ver a relação cintura-altura, quer dizer, que dá para incluir todas as etnias, a cintura tem que ser metade ou menos da altura. E aí exclui-se todas as outras coisas, né? Então você vai ver a história, vai ver o exame físico, pesar, né? Medir, e aí vai pedir os exames laboratoriais. Eu não sei se aqui a gente detalha muito, né? Mas para excluir as outras causas, o que é prolactina, TSH, 17-hidroxiprogesterona e enfim, os andrógenos, né? Que são próprios aí da síndrome, né? Que o aumento desses andrógenos. E aí, uma vez, quer comentar mais alguma coisa sobre o diagnóstico? Não, o diagnóstico é esse, né? Então, assim, como eu falei, é importante que fique claro que o diagnóstico de SOP é sempre um diagnóstico de exclusão. E a SOP é uma doença que ela se instala de forma lenta, né? Não é uma doença que se instala de forma abrupta. Então, ela inicialmente ela começa mais sutil e vai aumentando as manifestações, principalmente se houver peso, né? Se houver ganho de peso, esse hiperandrogenismo vai sendo potencializado e ao longo da história da mulher pode haver piora, mas é uma piora que então, assim, os exames básicos de investigação que a gente tem, como eu falei, é diagnóstico de exclusão, a gente tem de afastar outras doenças para dizer que tem SOP. Então, de básico mesmo, a gente tem de solicitar a prolactina, como você falou, afastar a hipotireoidismo e afastar a hiperplasia congênita. E caso a paciente apresente outros sintomas de outras doenças, tipo acromegalia, síndrome de Cushing, outras doenças, a gente tem de ir atrás das pistas clínicas, tá certo? Sim. A síndrome de Cushing é o excesso de cortisol, né? O excesso E a acromegalia é o aumento do hormônio de crescimento, né? Do GH. Pronto. E em relação à dosagem dos androgênios, né? Dos andrógenos, que são justamente o que dá esse hiperandrogenismo que vai levar o peso, a acne, essencialmente o que a gente tem que dosar é a testosterona, tá certo? É uma das poucas condições, e aqui já para falar da dosagem da testosterona, é uma das poucas condições onde a gente dosa testosterona na mulher, tá certo? É na suspeita do hiperandrogenismo, para avaliar o excesso de hormônio. A gente não tem que estar dosando para avaliar testosterona baixa. Quando a gente tem a suspeita da testosterona alta, ele é o exame marcador do hiperandrogenismo, testosterona. Mas aí é importante também que a gente diga que a ação dos andrógenos, ou seja, a ação desses hormônios na mulher, ela faz de forma sistêmica, ou seja, você é capaz de dosar no sangue, então pode estar aumentado, mas você vai ter, por isso que é hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial. Por quê? A gente pode ter uma mulher completamente com pelo, ou seja, uma mulher com hirsutismo e a testosterona ser normal. Isso é um desafio. Por quê? Porque a concentração, a ação da testosterona se faz muito local, no folículo piloso, no folículo sebáceo, e muitas vezes, algumas vezes, não é a maioria, mas você pode ter o hiperandrogenismo clínico laboratorial mesmo, mas algumas vezes a paciente tem todas as manifestações e o exame de sangue não mostra. Tá? É importante por causa da ação local dos andrógenos. Só, né, corroborando que, mais uma vez, né, a história do exame físico é importante, quer dizer, o exame de testosterona normal não exclui o diagnóstico, porque pode ser o clínico, quer dizer, ou você ter os sinais, né, ou laboratorial. Pode ter as duas coisas, pode ter uma coisa ou outra.
E aí, uma vez diagnosticada a síndrome dos ovários policísticos, com os critérios, excluindo as outras causas, né? A gente, o que é que você recomenda? Aí a gente pode aqui falar um pouco, antes de entrar em tratamento medicamentoso, falar um pouco sobre, né, que é muito, que eu vejo assim, as pacientes muito preocupadas com a dieta, o tipo de dieta, se a dieta é inflamatória, se a dieta tem um alto índice glicêmico, se a dieta é assim, o assado, né? Então, o que é que você acha se existe uma dieta para síndrome de ovários policísticos, o que é que a literatura... Aqui a gente, assim, a gente fala um pouco da nossa experiência clínica, né? Mas aqui estamos tentando responder baseadas na literatura científica e a Mônica, enfim, né? Está imersa na ciência da endocrinologia feminina. Fala, Mônica. Não, com certeza existem vários estudos a respeito da superioridade de uma dieta sobre outra. E a resposta é que não há uma dieta específica para SOP, tá certo? O que a gente tem realmente é a necessidade da perda do peso, né? Qualquer dieta que leve a uma perda de peso de 5 a 10% de peso corporal do paciente já mostra benefícios metabólicos, benefícios em ovulação, benefícios clínicos, né? Enfim. Você falou, dieta low carb. Dieta low carb é eficaz para a síndrome de ovários? Tá certo? Você vai ver vários estudos que mostram que você fazer uma dieta com baixa carboidrato é bom. Mas isso não quer dizer que ela seja melhor do que uma dieta mediterrânea, que seja uma dieta balanceada. O importante é restringir calorias. Existe o guideline de 2018, que é free. Vocês podem, qualquer pessoa pode, botando guideline PCO, né, que é Polycystic Ovary Syndrome em inglês, na internet vocês vão conseguir, que é um guideline que é referendado por 38 sociedades médicas. E esse guideline é interessante porque ele teve também a participação de pacientes portadoras de SOP, entendeu? Tendo a visão. Mas o que eu estava querendo dizer com isso é que no guideline eles colocam da não superioridade também, né, de uma dieta sobre outra, tá certo? O importante, de fato, é a perda de peso. E, de preferência, através de atividade física também, né, junto com a restrição dietética, atividade física. Por quê? Por causa da resistência insulínica, né? A resistência insulínica é muito prevalente na SOP, né? Então, você trabalhar reduzindo a resistência insulínica é fundamental, certo? Tá, então não existe dieta superior, mas o importante é perder peso, então é uma dieta com restrição de calorias associada à atividade física. E aqui eu colocaria, não sei se tem estudos, Mônica, mas você pode me falar, assim, já que o ciclo menstrual também é dependente, né, ou se não influenciado pelo menos pela questão da saúde global, e aí eu colocaria saúde mental. É uma pergunta minha, assim, se tem estudos que avaliam técnicas, ou se não, se a pessoa... É tão difícil medir, né? Mas talvez o que é que você vê na prática clínica, ou se você recomenda, né? A questão do sono, a questão, enfim, se a pessoa faz alguma terapia para a saúde mental, se isso você vê se influi positivamente ou não na síndrome. Sim, sim. As repercussões mentais da SOP são bem descritas. Hoje em dia não há dúvidas, tá certo, de que essas pacientes sofrem mais do que a população normal de transtorno de ansiedade generalizada e de depressão, tá certo? Isso é bem independentemente do peso, porque inicialmente a gente achava que talvez pela obesidade ser mais prevalente nessa condição, a gente tivesse uma doença em que o fato da mulher ter mais obesidade pudesse estar linkando, vamos dizer, para maior depressão e transtorno de ansiedade.
Mas o fato é que, independentemente do peso, mesmo quando você pareia as mulheres pelo mesmo IMC, pelo mesmo índice de massa corpórea, a gente tem uma incidência maior, uma prevalência maior de depressão e de transtorno de ansiedade generalizada. Então, cuidar da saúde mental é fundamental, né? Nesse guideline, mais uma vez, eu vou me referir muito a esse guideline, porque atualmente ele é o que norteia as condutas em SOP, porque ele foi muito bem elaborado, então eles dão uma ênfase bem grande a essa questão psíquica das mulheres com SOP. Inclusive, há uma sugestão, né, de você fazer algumas perguntas que orientem, vamos dizer, uma triagem, para depois você encaminhar, caso seja necessário, para um tratamento mais especializado, tá certo? Você falou dessa questão psíquica, né? E falou da qualidade do sono, foi isso que você queria? Sim, sim, mas acho assim, uma coisa pode estar ligada à outra, né? É só para chamar atenção que é um cuidado global, né? Que inclui alimentação, atividade física, se precisar entrar, né, no circuito também, avaliação psicológica, eventualmente psiquiátrica, né? E todos os hábitos que incluem aí, né? O pessoal gosta tanto de falar em bons hábitos de vida, vida saudável. E aí aqui eu incluo o sono no pacote, né? No pacote. Falando em sono ainda, né? A incidência também de apneia do sono é maior também nessas pacientes, sabe? De síndrome da apneia do sono. Eu sei que você está falando no sentido de ter uma qualidade, uma saúde, uma qualidade de sono, mas aproveitando o gancho, né? Sim, pode ir. As pacientes com SOP também são mais portadoras de SAOS, né? De síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma condição que também é muito metabólica, né? É uma condição em que a resistência insulínica também está ali como base fisiopatológica que vai unindo essas repercussões, né? Metabólicas mesmo. E aí, bom, a gente já recomendou toda essa questão de perder peso, né? A dieta aí vai enquadrar qual a dieta que a pessoa se adapta para perder peso, né? Não existe superior, né? E tudo isso, enfim. Vamos entrar no tratamento medicamentoso agora, que estamos evoluindo aqui no tempo e a gente tem que cobrir aqui pelo menos esse roteirinho e aí é uma parte, né, da síndrome de ovários policísticos, né? Quais são as opções terapêuticas que a gente tem medicamentosas hoje em dia? Então vamos lá. Primeira coisa, você com a sua paciente, você vai incentivar modificações do estilo de vida. A partir daí, que independe do que a mulher queira, vamos dizer assim, do ponto de vista de resultado para a sua queixa. Aí daí a gente vai perguntar e perguntar à paciente, basicamente, além do incentivo a hábitos de vida saudável, a gente vai perguntar o que traz a paciente a gente, né? Então, a gente basicamente vai dividir as pacientes que querem gestar naquele momento, né? Naquelas que não querem gestar e querem mais dar esse cuidado para as repercussões hiperandrogênicas, para as manifestações hiperandrogênicas, tá certo? Então, como eu falei, né? Existe o hiperandrogenismo e existe a irregularidade menstrual. Então, a mulher pode dizer, não, vou ir para procurar o médico por causa da irregularidade menstrual, por causa das manifestações hiperandrogênicas ou porque não consegue engravidar. Então, vamos agora para a parte daquelas que da questão hiperandrogenismo e irregularidade menstrual. Então, sem dúvida nenhuma, o melhor tratamento para essas duas manifestações ainda é a pílula combinada, tá certo? Vou explicar para vocês. Eu sei que alguns pacientes têm resistência à pílula, não querem, enfim, mas eu vou explicar para vocês por que a pílula ajuda muito a gente nesse tratamento das manifestações hiperandrogênicas e da irregularidade menstrual. Em relação à irregularidade menstrual, por que é importante? Às vezes a mulher diz assim, não, eu passo um tempão sem menstruar
Isso é bom, eu gosto, né? Alguns pacientes gostam, mas muitas vezes, daqui a pouco, ela menstrua muito, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque na síndrome a gente tem o estímulo do estradiol, ele, que é o hormônio feminino, ele está estimulando ali o útero, estimula, o útero prolifera a camada. Só que a gente não tem a progesterona, porque muitas vezes a mulher não ovula, se não ovula, não produz a progesterona, que é um hormônio que é produzido pelo corpo lúteo. Ou seja, é produzido depois que a mulher ovula, principalmente. Então, como a gente não tem a progesterona, isso é explicando de uma forma bem simples, tá certo? Existem umas nuances aí, mas no modo geral, a gente pode dizer isso, que como ela não ovula, não vai ter progesterona, se não tem progesterona, não vai antagonizar esse efeito do estrógeno, ou seja, não vai fazer o estrógeno, o útero descamar para menstruar. Então, a mulher vai proliferando, até o ponto em que o endométrio literalmente desmorona. E aí, as hemorragias grandes, que são características da irregularidade menstrual da SOP. Uhum. Só que, quando a paciente passa mais de 3 meses sem menstruar, sob o estímulo do estrogênio, o risco da paciente ter atipia endometrial e câncer endometrial na paciente com ovário policístico é 2 a 6 vezes maior do que a população normal. Então, a gente não deve deixar uma paciente com SOP mais de 3 meses sem menstruar, certo? A gente tem de fazer, mesmo que ela não queira usar uma pílula combinada, especificamente, você pode fazer só a progesterona a cada 3 meses para ela menstruar e sangrar e proteger o endométrio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, regularizar mesmo. Então, regularizar o ciclo, você ter a regularidade do ciclo. E para as manifestações hiperandrogênicas, aí a gente precisa do anticoncepcional combinado, da pílula combinada. Por quê? Porque o estrógeno que tem na pílula, ele induz a uma proteína que se liga nos hormônios, nos andrógenos, nos hormônios masculinos. E aí tira esse hormônio não é que tire, mas diminui o nível desse hormônio A na circulação dos hormônios livres, né? Exatamente. E aí, Ai, consequentemente, melhora as manifestações hiperandrogênicas. Sem falar que na pílula você tem o estrógeno, a pílula combinada, com a progesterona. E a gente pode também utilizar uma progesterona menos androgênica. Ou seja, uma progesterona, a gente tem progesterona até com atividade anti-androgênica, que ajuda também, tá certo? Apesar de não haver uma superioridade de uma pílula em relação à outra, na prática a gente vê que quando a gente usa uma pílula que tem um componente anti-androgênico maior, é melhor, tá certo? Apesar de... O mais importante é esse aumento dessa proteína que o estrógeno leva, que é esse HBG. Esse aumento dessa proteína é o mais importante para fixar o androgênio e não deixar ele agir no receptor. Então, isso é o mais importante. E nas pacientes que decidem, que não querem, né, usar contraceptivo, a gente pode fazer esses ciclos de progesterona para sangrar, né? E aqui tem uma pergunta da Sabrina, né? Acho que, não sei, tá. Eu não sei se é o caso, sim, dela, que se ela tem ou não a síndrome, mas a espironolactona para o bloqueio dos antiandrógenos, tá certo? Tá. Então, a gente começa o tratamento, de um modo geral, com pílula, tá certo? Faz 6 meses de pílula, pelo menos. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar que a gente está lidando com pelo, certo? Cabelo, pelo, tem um ciclo de pelo menos 6 meses. Assim, o ciclo entre a fase de crescimento, amadurecimento e queda do pelo é em torno de 6 meses. Então, para a gente pensar na resposta de uma pílula em relação a pelo, na acne até um pouco antes, mas em relação a pelo, a gente deve pensar sempre em 6 meses. Então, não adianta a gente prescrever hoje, daqui a 2 meses, quando volta, querer já estar com a pele com menos pelo, é muito, muito ruim da gente estar avaliando a resposta com pouco tempo. Mas uma vez a gente fez pelo menos 6 meses e as manifestações androgênicas ainda são muito proeminentes, muito importantes, a gente pode lançar mão de associação com outro medicamento
chamado um antiandrógeno, tá certo? Dentre os antiandrógenos, o mais utilizado é a espironolactona, que é esse que a Sabrina falou, Sabrina, né? Que a Sabrina falou. É, Sabrina. Pronto. Uhum. Então, a ação, a eficácia da espironolactona é melhor quando ela está associada ao contraceptivo. Mas vamos dizer, você me perguntou assim, e o que é a espironolactona? Ele se liga ao receptor androgênico, ou seja, é um antiandrógeno. Então, ele vai diminuir a ação do andrógeno local, certo? Então, a gente fazer o bloqueio do eixo através do anticoncepcional e o bloqueio do receptor através do antiandrógeno, do espironolactona, é o melhor do tratamento, que a gente ainda pode associar, inclusive, laser, né? Isso é fazer tratamentos cosméticos, né? Acelerar o processo. Sim, sim. Agora, em relação à mulher que não quer, vamos dizer, eu não quero usar estrógeno, né? Tem muita gente, ou por acaso tem alguma contraindicação, já teve uma trombose, alguma coisa. Então, você faz o progestógeno para sangrar e pode associar o antiandrógeno, certo? Só lembrar que sempre que associar o antiandrógeno, a mulher precisa ter um método contraceptivo eficaz. Por quê? Porque se ela engravidar, o feto sendo masculino, usando, por exemplo, a aldactona, isso pode prejudicar o desenvolvimento da genitália desse bebê, tá certo? Porque vai prejudicar a ação do hormônio masculino, né? Masculino no feto. Então, é muito importante. Não quer usar anticoncepcional, ok, mas aí quer usar antiandrógeno. Então, é importante que tenha o método contraceptivo assegurado, tá certo? Então, isso é para mulher que não quer gestar, que o problema agora é regularizar o ciclo e quer melhorar manifestações hiperandrogênicas. Já para aquela mulher que quer gestar, então você não vai utilizar imediatamente o contraceptivo. Você pode até fazer um curso de contraceptivo para diminuir os cistos, diminuir o tamanho ovariano. Então, você pode inicialmente fazer um curso, mas depois você, obviamente, vai ter que tirar o anticoncepcional. E aí, o que é que a gente tem de tratamento? É o que a gente chama de indutores de ovulação. O principal indutor de ovulação, o que é mais eficaz, é o chamado letrozol, certo? Que é uma medicação que vai inibir uma enzima e que vai ajudar a mulher a ovular. É um indutor de ovulação. As respostas são melhores, é a primeira linha de medicação atualmente, apesar de, se você for olhar o PCDT do Ministério da Saúde, né? E foi até, a gente participou da elaboração e tudo. A gente já tinha evidências que o letrozol era melhor, mas por uma questão financeira, o Ministério da Saúde deixou a segunda droga, que é o clomifeno, que é talvez a mais utilizada por uma questão de preço mesmo. É uma droga que padronização pelo Ministério, né? Então, é também um tutor de ovulação, e a gente vai utilizar para fazer com que a mulher consiga ovular e daí tentar gestar. Uma terceira linha é que vai ser a fertilização. Antes disso, ainda tem o DRIL ovariano, que é a cirurgia laparoscópica, que faz furinho no ovário para diminuir a área produtora de andrógenos e assim melhorar, diminuir o hiperandrogenismo e fazer com que a mulher ovule. E, por fim, as técnicas de fertilização. Fertilização não é a primeira escolha para a SOP, tá certo? A primeira escolha para a SOP ainda é o uso do indutor de ovulação. Aí, talvez você vá me perguntar se usa metformina ou se não usa. É isso? Não, bom, essa pergunta sim, né? Deixa eu dar uma olhada. A gente tem alguma pergunta até aqui. Metformina, para quem não quer usar hormônios, né? Tipo progestógeno, estrógeno, é a grande promessa dessas pessoas, né? Quer dizer, elas tentam, e mesmo aquelas que não têm nenhum sinal, nenhum fenótipo, né? Não tem obesidade, não tem obesidade central, apostam muito na metformina
para síndrome de ovários policísticos. A gente vê que muitas vezes, né, as mulheres emagrecem, outras, quando melhoram a resistência insulínica, melhora a síndrome de ovários policísticos, quer dizer, voltam a ciclar. E assim, onde está reservada a metformina? Para quem está reservada a metformina na síndrome de ovários policísticos? Pois é. Basicamente, a metformina está reservada para aquelas pacientes que são metabólicas, ou seja, aquelas que têm obesidade e têm sinais clínicos de resistência insulínica, tá certo? Por quê? Definitivamente, a metformina não é boa para as manifestações de hirsutismo. Não é a primeira escolha, não é de forma nenhuma, não melhora essencialmente. Como indutor de ovulação, a metformina pode ser utilizada, pode, mas não é também a primeira escolha. A primeira escolha é, como eu já falei, o letrozol seguido do clomifeno. Mas a metformina pode ser usada? Pode. Principalmente se você é uma paciente com sobrepeso, é uma paciente com desglicemia, com alterações da glicose. Então, aí é onde está o nicho, vamos dizer assim, da metformina. Tá certo? Aquelas pacientes com manifestações metabólicas. Existe, como a gente falou, né, um percentual de SOP que é magra, né, e tem resistência. Né? Então, esse é um pequeno número de pacientes e que eventualmente respondem também um pouco à metformina, mas a gente precisa ter em mente de que não é a primeira escolha para a maioria das manifestações. Não é a primeira escolha para regularizar ciclo, não é a primeira escolha para hiperandrogenismo, nem é a primeira escolha para fertilidade. Mas é uma droga, é como se fosse um adjuvante, né? E que muitas vezes ela combinada, você tem boas respostas, principalmente nesse contexto de mulheres metabólicas. A pergunta é a seguinte: a normalização, é importante você normalizar a longo prazo por questões de complicações? A paciente está relativamente tranquila, vamos dizer que ela está com DIU que é de progesterona, então ela está com endométrio ok, né? Tem uma testosterona alta. Seria orientado assim, a gente perseguir essa. E ela está relativamente bem com as questões de pele, né? Se a testosterona é importante a gente baixar nessas pacientes ou tem um nível que seria relativamente tranquilo deixá-las, né? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Uma paciente, porque a grande preocupação seria o endométrio. Aí você está ok, o endométrio, a paciente está com o DIU e aí ela está tranquila, você não teria essa preocupação. Sim. Como ela está com o DIU, possivelmente ela não está também sangrando horrores, nem, né? Tá tudo. Sim. Ela tem uma manifestação cutânea que ela está, mas está satisfeita, não está muito incomodada. Se você precisaria obrigatoriamente tentar baixar o nível de andrógeno, né? Não, a gente não tem evidência disso na literatura. O que eu diria para essa paciente é só manter hábitos de vida saudáveis, porque ela tem grande chance, pelo fato dela ter o hiperandrogenismo, porque é um ciclo que se retroalimenta, hiperandrogenismo com resistência insulínica, sabe? É uma relação cíclica. O hiperandrogenismo aumenta a resistência insulínica, aumenta a resistência insulínica, aumenta o hiperandrogenismo. Então, assim, o mais importante aí, de fato, é a gente procurar fazer com que essa paciente tenha hábitos de vida saudáveis, tá certo? Se ela não está preocupada com as manifestações hiperandrogênicas, a gente não tem evidência que diga que eu tenho que baixar, botar essa testosterona para valor normal, não. Em relação assim, eu acho que é uma coisa que eu talvez não tenha falado na introdução, assim, na questão do diagnóstico, é importante essa questão da velocidade da instalação, principalmente na mulher mais velha, né? Na mulher mais ou pós-menopausa, é uma paciente que sempre teve SOP, na pós-menopausa, geralmente melhoram as manifestações hiperandrogênicas. Se você tem uma paciente que tem uma SOP e que de repente aparece com hirsutismo piorando,
piorando de uma forma muito rápida, você tende sempre a pensar em fazer diagnóstico diferencial, pensar em tumor, tá certo? Fazer uma avaliação desse endométrio, fazer a avaliação de ovário, enfim, pensar em tumor, tá certo? Então, o hiperandrogenismo da SOP, ele é progressivo, mas lento, não é uma coisa abrupta, certo? Principalmente no contexto da mulher na pós-menopausa, é preciso estar bem alerta a essa possibilidade, principalmente quando a instalação é abrupta, certo? Gente, alguma pergunta até aqui? Eu esqueci que a gente entrou mais atrasado na live, eu achei que tinha feito 1 hora, mas acho que a gente tem mais ainda uns 10 minutinhos. Deixa eu ver, você quer comentar sobre algo, gente? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver aqui. Tem uma paciente, tem É, uma SOP platicínio, né? Que é o sistema intrauterino, né? É um DIU de Mirena, vamos dizer, com sintomas androgênicos, que seria a vale do uso da espironolactona, com certeza, com certeza. Essa daí sim. é uma boa candidata, né? Porque você já tem a questão da anticoncepção definida, e aí você vai fazer o bloqueio local dos andrógenos. Isso não quer dizer que ela vai ter uma resposta tão boa quanto se ela estivesse usando estrógeno, né? Assim, se ela estivesse usando o estrógeno, que aí aumentaria essa proteína que segura os andrógenos. Mas, com certeza, essa paciente vale sim, vale sim. E a gente tem a resposta boa também, certo? Não sei. Não, Vamos fazer... por algum motivo eu não estou conseguindo ler as perguntas, mas você tá, né? eu vi essa, deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, 12 miligramas de espironolactona pode ter um efeito anti-androgênico, apesar dessa dose ser baixa. As evidências ou as evidências de espironolactona em ovários policísticos, em termos de dose, é que a gente geralmente começa numa dose de 25, aumenta para 50 para ver tolerância, assim, depois chega numa dose de 100. A dose de 100 é uma das doses mais eficazes. Você pode ir, eventualmente, sempre controlando o potássio. Mas, habitualmente, a dose mais atual da gente em torno de 100. Essa dose de 12 miligramas, eu nunca vi estudo que eu possa dizer com 12. Até porque a gente tem estudos com 25, com 50 e com 12 eu não saberia dizer. É muito baixinho a dose. Mas boa lembrança, né? A espironolactona tem que monitorizar o potássio, ela tende a reter o potássio no sangue e vai aumentando a dose, vai observando os efeitos e vai olhando o potássio também de tempos em tempos. Na realidade, Suzy, habitualmente, né, mulheres jovens saudáveis, a gente não teria uma necessidade de monitorizar com doses baixas. Mas o fato é que eu particularmente, a gente ter pelo basal, né, do paciente, de função renal e potássio, e comparar. Doses acima de 50 é bom a gente estar dando uma olhada, assim, no potássio. Tem uma pergunta a respeito de milinositol, se pode tomar junto com espironolactona. Gente, milinositol, a evidência em termos de milinositol para SOP ainda são evidências. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai usar bastante milinositol, tá certo? Atualmente, a gente sabe o que de milinositol? Que tem uma melhora na resistência insulínica, assim, no metabolismo glicídico. Ele é capaz de melhorar a ação da insulina, desloca o receptor para... Enfim, tem uma série de ações celulares do milinositol. Só que existe uma coisa, existe milinositol e existe dequinositol. E essa relação entre milinositol e dequinositol, ela é diferente do folheto.
Só complementando, então atualmente, a gente não tem uma evidência, até porque a gente não sabe qual é a melhor dose, qual é a combinação entre tirinositol e milrinositol ideal para uso na síndrome dos ovários policísticos, tá certo? Eu confesso a vocês que eu acho que é uma coisa que a gente vai utilizar ainda, mas no momento a gente não tem evidência disso, tá certo? Mas, teoricamente, a pergunta é, poderia tomar com a espirulactona, eu confesso que não vejo problema pensando fisiopatologicamente. Mas, assim, não há evidências ainda, inclusive, lá no consenso diz isso também, que o milrinositol ainda é considerado uma terapia experimental em SOP, tá certo? Então, deveria ser utilizado apenas sob consentimento informado, ainda é considerado uma terapia experimental. Mas sempre pergunta se lá que a gente vou deixar gravado, depois vai ficar lá no canal do YouTube. E aí a gente vai colocar, né? Eu vou colocar os links aí, eu coloco o link para o consenso, coloco o link aí para as redes sociais ou para o contato da Mônica também, né? Vocês, acho que o pessoal entrou pelo meu perfil, mas vai ter também as informações aqui que a gente discutiu nessa live e o contato da Mônica para quem quiser, né? Agendar consulta por telemedicina ou presencial. Mulher com SOP, 5 abortos, quer engravidar, qual é o melhor tratamento, né? A SOP está ligada a pior desfecho gestacional, né? Além da dificuldade de engravidar, a maior incidência de aborto em pacientes com SOP. Só que especificamente nesse caso, que você fala 5 abortos, essa paciente precisa ser estudada, né? A gente não pode botar tudo na conta da SOP. Uma mulher que tem 5 abortos, a gente tem que descartar síndrome de anticorpo fosfolípide, descartar trombofilias, antes da gente pensar só na SOP, tá certo? Em termos de o que a gente pode melhorar na fertilidade, em termos assim, de diminuição de aborto, a gente não tem nada específico só que melhora. Inicialmente, a metformina, inclusive, ela tem uma ação de melhorar a implantação. A glicodelina é uma proteína que está diminuída em pacientes com SOP, e achava-se que aí a metformina consegue subir essa proteína, que é importante na nidação, ou seja, na implantação. E durante um tempo a gente achou que da metformina diminuiria risco de abortamento, mas depois, ensaios clínicos randomizados, isso é uma evidência que a gente tem de saber que essa proteína é importante e de saber que a mulher com SOP tem ela baixa e quando você dava metformina ela melhorava. Então, tudo, o racional fisiopatológico da glicodelina era bom, mas ensaios clínicos randomizados não mostram uma diminuição na maioria dos estudos. Tem uns que sim, outros que não, mas atualmente a consenso é de que não necessariamente melhora. Mas se a mulher tiver comorbidade metabólica, você pode utilizar a metformina. Metformina não tem tempo para utilizar, você pode utilizar durante bastante tempo, enquanto as pacientes mantiverem manifestações metabólicas, você pode usar, ter cuidado com a questão da vitamina B12. Aquelas pacientes que usam metformina, é importante que a gente faça uma avaliação da B12, tá certo? Porque a B12 pode baixar com o uso da metformina. Em relação a milrinositol, é isso que eu falei, né? A gente não tem evidência ainda. A Sabrina perguntou quais os sintomas dos andrógenos no nosso corpo. E aí é isso. O aumento dos andrógenos leva aos sinais clínicos, como acne, como hirsutismo, como alopécia, que é esse recesso do cabelo. Às vezes aqui também você pode ter uma perda de cabelo que privilegia, assim, você deixa essa frentezinha, né? E tem uma predileção por aqui, por cima da cabeça. Tem algumas pessoas agradecendo, mandando uns beijos. Aqui eu agradeço. Gente, aqui, olha. Tem uma amiga nossa de faculdade, Roxana, tá aí o pessoal. Oi, Roxa, beijo, Roxa. Leila, tem o pessoal aqui, Leila que trabalha comigo, enfim. Tem mais perguntas, eu não estou. Cirurgia metabólica, tem. E a resistência insulínica.
Pois é, veja bem, a síndrome dos ovários policísticos, é um critério para indicação de cirurgia bariátrica com IMC acima de 35, né? É uma comorbidade que a gente chama. Haja visto tanto esse componente metabólico que a síndrome tem, ela já conta como um fator a mais e está autorizada a cirurgia bariátrica com IMC acima de 35. E os resultados são bons, tá certo? Por quê? Porque você perde peso, como a gente já falou mais uma vez aqui, e aí você tem melhora em ciclicidade, melhora em ovulação, melhora em hiperandrogenismo. Ele fala especificamente de cirurgia metabólica, né? As experiências com a cirurgia metabólica em si, são bem menores do que com a síndrome, do que com a cirurgia bariátrica. Então, o que eu posso dizer a você com mais certeza é que a cirurgia bariátrica, o sleeve, a capela, a derivação Y de Roux, essas são benéficas, tá certo? Já as evidências com a cirurgia puramente metabólica, em SOP não são, assim, não tem tanta evidência. Qual a medicação a senhora indicaria para o crescimento de pelo no rosto? Especificamente no rosto, existe o Vaniqua, não existe aqui no Brasil, certo? Não é um inibidor de ornitina descarboxilase, é uma droga que é só para exutismo facial, mas não é no Brasil, certo? Só importando. Aí perguntaria se dá para manipular? Não, assim, não tem evidência nenhuma que, assim, não sei nem se é liberado pela Anvisa a manipulação. Pela Anvisa. Acho que não. Chama Vaniqua. Não está bem aparecido, né, por aqui, com certeza. Ok, tenho SOP 38 anos, sempre o que comer, a barriga não diminui, até agora a barriga incha. É difícil, a gente sabe, Thalita, né, que está me perguntando sobre esse aumento da estrutura abdominal na SOP. Isso é verdade, é doença, não é má vontade sua, eu sei, a gente acredita bastante que você faz seu esforço em relação a isso. Não é fácil a obesidade da SOP, ela se sobrepõe à síndrome metabólica já existente da síndrome, então, assim, duas coisas realmente se juntam, né? Então, não é fácil, não, a gente entende isso. E aí, o tratamento, só dando duas palavrinhas de tratamento, Suzana, não existe um tratamento para obesidade específico para SOP, tá certo? É o tratamento para obesidade de um modo geral. Pode ser com qualquer medicação ou qualquer estratégia, né? Geralmente entra a medicação que for eficaz, efetiva nessa finalidade. Uhum. E por fim, a Sandra Nunes, referência bibliográfica para avaliação da resistência insulínica. Existe uma revisão muito boa acho que é no Endocrine Reviews, eu nem sei, que é falando sobre resistência insulínica na SOP. É uma avaliação, é uma revisão antiga, mas assim, bem boa mesmo. Mas especificamente, a gente, talvez você tenha entrado um pouquinho depois, Sandra, a gente não tem, além de uma fita métrica do ponto de vista clínico, é isso que a gente precisa. A gente não precisa estar dosando insulina, a gente não precisa estar fazendo técnicas de clamp, nada. É simplesmente uma avaliação clínica da resistência insulínica. Sica aí, eu gostaria de agradecer a presença da Mônica, né, aqui, que enfim, nem sei como te falar, né, mas que enriqueceu demais aqui essa live, com todas as referências, toda a experiência, todo o estudo dela, né, eu falei na live anterior que caiu, que a Mônica sempre me ajuda muito nos posts do blog, quando o assunto é endocrinologia feminina, ela é minha referência, minha amiga, e agradeço também a participação de todos vocês que estão aqui ao vivo, né? Muito obrigada. E essa live vai ficar gravada e a gente vai tentar colocar lá as referências no canal do YouTube. Mônica, continua. Ou se você quiser fazer alguma consideração final e depois responder, fica à vontade.
Tá joia, gente. Então, assim, eu agradeço também, né, Suzana? É sempre bom a gente estar trocando experiências e eu acho que isso é uma oportunidade da gente estar falando de uma doença que é tão prevalente, tão difícil. É uma doença bem desafiadora, né? É uma condição que para o paciente é uma condição desfavorável, né? Para a gente é uma condição desafiadora mesmo, dia a dia, né? Não é fácil, mas o que eu acho importante é a gente estar sempre aconselhando e acolhendo os pacientes, né? Acolhendo nessas dificuldades, como a Thalita ainda há pouco falou. Não é fácil, as manifestações hiperandrogênicas é uma doença crônica, né? Então, como toda doença crônica, a gente precisa esse olhar que às vezes a paciente vai estar bem animada, depois vai desanimar, e a gente tem que estar sempre junto, né? E essa perspectiva de mostrar a paciente que é preciso ter hábitos de vida saudáveis, que é preciso a gente tentar melhorar essa resistência insulínica, é uma coisa que a gente tem que estar sempre incentivando. E tratando a obesidade como a obesidade deve ser tratada, né? Não é só dizer, ó, você tem obesidade, você perder peso, a gente tem de viabilizar isso através de conversa, através de medicação também, né? Isso aí eu acho que é uma Sim. coisa fundamental. Entender toda assim, acolher, né? Acolher a paciente, acolher todos os perfis de paciente, acolher todas as preocupações, né? Todas as, enfim, é uma síndrome que tem critérios bem estabelecidos, ou né, que tem critérios, mas quando é na prática, o, a, os, as pessoas, né, que estão diante da gente das mais diversas possíveis e das preocupações também mais diversas possíveis dessas mulheres, né? Entender isso, que é uma doença que se manifesta de forma diferente e a gente tem de ir acompanhando, né? A gente tem de ir acompanhando, a gente tem de ir mudando. Às vezes a paciente era o hiperandrogenismo que estava incomodando, depois a paciente quer engravidar, depois está preocupada com a incidência de diabetes, com a hipertensão. Então, assim, é uma paciente que a gente tem de ir acompanhando e tem de É o momento dela, né? Exatamente. E a gente respeitando essas escolhas, a gente tem de estar aqui para dizer o que a gente tem de evidência científica de melhor, por exemplo, do hiperandrogenismo é isso, mas respeitar se a paciente não quer usar as pílulas, né? A gente vai dizer, olha, infelizmente é o melhor que a gente tem, né? Para isso. Mas a gente tem que tentar chegar naquilo, respeitando a opinião e mostrando que é melhor. Mais ou menos. Tá certo? Gente, acho que finalizamos aqui. Deixa eu ver. Bom, é isso. Muito obrigada, Mônica. Eu vou aqui finalizar. E boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela participação, Mônica. Obrigada. Beijo grande. Se houver Pode falar. Você só dizendo assim, se houver alguma pergunta que a gente puder responder depois, você me encaminha, tá certo? Sem problemas. Estamos aqui para ajudar. Tá bom, tá certo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.